Olá pessoal, aqui é Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro. É um prazer para mim estar aqui com vocês participando do Congresso Virtual Interdisciplinar Marista de Astronomia. Vou contar uma história para vocês. Essa história começa lá em Bauru, no interior de São Paulo. Eu nasci no dia 11 de março de 63, sou filho de um servente do IBC, Instituto Brasileiro do Café, e de uma escriturária da Rede Ferroviária Federal, então o seu Virgílio e a dona Zuleika. Como dá para imaginar, tendo os meus pais essas profissões, a gente vivia apertadinho lá no tempo. Eu gosto de começar falando isso porque muita gente acha que tem que ser rico, tem que ser milionário para poder realizar os seus sonhos da vida. Não, na verdade você precisa ter muita vontade para fazer isso. Tem que ter atitude positiva, você tem que se ver, ter aquela visão de você realizando o seu sonho. E o meu sonho era voar naquela época, e com esse sonho de voar eu fiz as provas da Força Aérea Brasileira. Antes disso eu fui 3 anos eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, justamente para poder ajudar em casa, né? Então, depois fiz as provas da academia, entrei, fui ser cadete da Força Aérea. Fiz a minha carreira dentro da Força Aérea, onde eu fiquei até 1998, né? Cheguei a ser instrutor, líder de esquadrilha, da aviação de caça, né? Então, para quem gosta de aviões de caça, então, líder de esquadrilha de aviação de caça, piloto de provas. Eu fiz engenharia também no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos, né? E aí, em 98, a Agência Espacial Brasileira abriu um concurso público para a seleção de um primeiro astronauta no Brasil. Eu fiquei sabendo, na época que eu fazia doutorado nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo dessa seleção, me inscrevi, né? Era aberta a todos os brasileiros que tivessem os requisitos que eles pediam lá. E aí fui selecionado. Essa prova, vamos dizer assim, foi aberta a todos e era feita pela NASA, Agência Espacial Brasileira, uma série de outras instituições aqui no Brasil ligadas à ciência, tecnologia e educação. Então, a partir de 98, eu deixei as funções militares, né, que eu era piloto militar até lá, e passei a exercer as funções civis de astronauta. Uma coisa que pouca gente sabe, ou muita gente não sabe, é que astronauta não tem nada a ver com a atividade militar. Astronauta é uma função civil, da qual eu participo então desde 98. Aproveitando esse tema, eu gostaria de passar para vocês, que eu estou falando aqui com vocês, imaginando que aí no meio deve ter algum candidato a astronauta. Eu espero que tenha aí candidatos a astronauta participar do nosso programa espacial. Quais são os requisitos para ser astronauta? Os requisitos são os seguintes. Primeiro, você tem que se formar na área de exatas ou na área de biológicas. Por exemplo, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, pode ser biólogo, químico, físico, pode ser veterinário, inclusive, etc. Além disso, se você tiver cursos de pós-graduação, conta mais pontos. Se esses cursos forem na área espacial, conta mais ponto para a seleção. Se você souber pilotar, conta mais pontos. Não precisa ser piloto, mas se souber, conta mais pontos. Se você for um mergulhador, conta mais pontos e assim por diante. Não precisa ser militar, né? Mas se for também não tem problema, que depois que você entrar para ser astronauta, você vai ser transferido para a reserva e passa a exercer a função normalmente.
Pode ser homem, pode ser mulher, estão abertos os dois sexos. E a idade de entrada entre 25 e 45 anos para entrar nessa profissão. Agora, essencial, manter a saúde em dia. Então, para cada um de vocês, preste atenção na sua saúde. Não pense que você é um homem de ferro ou uma mulher de ferro desde o começo, né, imaginando que você vai estar bem a vida inteira. É bom você começar a cuidar da saúde nessa idade. Então, não fume, de jeito nenhum. Beber muito moderadamente, não beba-se de preferência. De jeito nenhum usar drogas. Faça exercício regularmente. Não precisa ser atleta para ser astronauta, mas tem que estar com a saúde exatamente em dia. E outra coisa, você tem que estar com a disposição de trabalhar com pessoas, trabalhar sempre em grupo. Com essas características e pensando na humanidade, pensa bem, você vai estar no espaço, você vai ser um representante da humanidade. Então, é bom que você goste de pessoas. Você pode ser astronauta. E eu fiz a seleção, fui selecionado, entrei para o curso básico de astronautas de 98 a 2000, então me formei como astronauta no final de 2000. De 2001 até 2005 eu fiz o treinamento avançado de astronautas, aguardando a minha escalação para voo. O astronauta é como se fosse um piloto em que a Agência Espacial Brasileira, no caso aqui do Brasil, comanda. Então, quando a agência fala, ok, você vai voar, pode ser que eu voe o ano que vem de novo. Depende da agência. A agência pode escalar o ano que vem, daqui a 5 anos, quando ela quiser. Eu continuo, logicamente, à disposição da Agência Espacial lá em Houston. Aí, em 2005, a Agência Espacial me chamou e falou o seguinte: olha, você vai voar com os russos. Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem: por que com os russos e não com os americanos, já que você treinou o tempo todo com os americanos, né? Desde 98 até 2005? Simples. Em 2003, o Columbia, infelizmente, né, o ônibus espacial Columbia teve o acidente e foi perdido durante a reentrada. Nesse acidente nós perdemos 7 astronautas e além disso o ônibus espacial ficou alguns anos sem voar. A Agência Espacial, percebendo essas dificuldades e vendo a fila, né, para voo, para levar os experimentos brasileiros, para levar a missão brasileira, ia demorar muito com os americanos, ela resolveu fazer com o outro parceiro majoritário da Estação Espacial Internacional, que é o programa que o Brasil participa, né, e através dele que nós podemos enviar astronautas da Estação Espacial Internacional. A Agência Espacial decidiu, ok, vamos fazer esse voo com os russos. Então eu fui para a Rússia, tive que aprender russo em 3 meses. Então imagina, se você reclama de estudar para a prova de amanhã, pensa em aprender russo em 3 meses, como é que você vai ter que estudar? Lembra que para ter sucesso na sua vida, você precisa pagar um preço. Qual é o preço? É dedicação, é persistência, é determinação de chegar lá. Então, não existe final de semana, não existe... Se você quer realmente fazer alguma coisa, você vai ter que se dedicar para aquilo. Vai ter que abdicar algumas festinhas, mas com certeza, quando você conseguir vencer e chegar naquele seu objetivo, você vai sentir muito melhor. E foi assim, eu fiz 6 meses de treinamento na Rússia, lá em Star City, cidade das estrelas, do lado de Moscou, temperatura média ali de menos 20 graus, então para quem gosta de frio, né, então menos 20 graus. O treinamento focado no Soyuz, que é o veículo, a espaçonave russa, além das partes russas da Estação Espacial. Depois desse treinamento, eu já estava preparado, então, para levar experimentos brasileiros, para fazer concertos na Estação Espacial, que eu fiz parte de uma missão de manutenção da estação, montar novos equipamentos na Estação Espacial. E aí decolei do Cazaquistão, né, que era da antiga União Soviética, hoje é um país separado da Rússia. Decolei do Cazaquistão para a Estação Espacial Internacional a bordo do Soyuz TMA-8. Decolagem, são 9 minutos para você sair do chão e chegar ao espaço. 9 minutos para você sair de zero e chegar a 20 e tantos mil quilômetros por hora. Então dá para imaginar como é que é essa aceleração toda. Esteja preparado, que as coisas acontecem rápido. Chega à estação depois de 2 dias. Fiquei 10 dias dentro da Estação Espacial, realizando os experimentos brasileiros e as manutenções e montagens, configurações previstas para a minha função